Vamos ler em Josué. O nosso tema está no capítulo 3 e o versículo 5. Nós vamos ler hoje no capítulo 3 e versículos 3, 4 e 5, ok? Josué, capítulo 3, versículos de 3 a 5. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Qual que é o tema do projeto? 2026, santificando minha vida e experimentando as maravilhas do Senhor. Uma vez só, mais. 1, 2, 3. 2026, santificando minha vida e experimentando as maravilhas do Senhor. Que o Senhor seja conosco por mais esta ocasião, falando conosco as suas palavras, nada mais, nada menos do que aquilo que Ele quer falar. Nós damos a Ele, como sempre, toda a liberdade para falar, fazer, operar conforme quer no meio de nós. Ele é o nosso pastor, é o pastor desta igreja, é o pastor da sua vida, e Ele tem toda a liberdade. Quem concorda diz amém. Amém. Tome assento adorando. Qual foi o tema da primeira mensagem? Santificando a minha vida de que forma? Saindo de Sitim. Nesta noite o Senhor nos dando palavras, apesar de termos um esboço, queremos falar sobre o tema que Deus me colocou no coração nesta tarde: organizando minha vida para alcançar as maravilhas do Senhor. Qual que é o tema? Isso quer dizer que no mês de janeiro eu vou santificar saindo de Sitim. No mês de fevereiro vou organizar a minha vida para alcançar as maravilhas do Senhor. O que está acontecendo aqui, nós já fizemos a introdução dessa passagem. O que está acontecendo aqui é que esse povo vai cruzar agora as águas do Rio Jordão. A geração que lá atrás cruza o mar, Deus abre o mar vermelho, essa geração morre no deserto, pois não soube andar com Deus. Foi egoísta, foi avarenta, foi infelizmente prostituta, foi infelizmente uma geração de murmuradores e etc. Morreram no deserto. 1 aos Coríntios 10, de 1 a 13, deixa claro o motivo dessa queda no deserto. Agora, tem uma nova geração. Daquela geração, somente Josué e Caleb vão herdar essa promessa, e Josué é um dos líderes. Deus está pronto para fazer uma maravilha: estancar as águas do Jordão e formar uma represa de aproximadamente 70 metros, 70 quilômetros, segundo os estudiosos da palavra. Então era muito milagre, e Deus queria que o seu povo atravessasse. Essa geração é uma nova geração, é a geração que vai herdar as promessas. Que geração abençoada, porque ela vai herdar as promessas. Nós aqui temos promessas muito especiais, mas muitos de nós não herdamos as promessas. Nós temos que aprender a chegar a elas. Nós temos que aprender a alcançar aquilo que Deus nos deu. Deus fez a promessa para Josué no capítulo 1 e diz: está vendo essa terra aí? Eu já te dei. Eu já tenho dado, como disse a Moisés, não é só de hoje não. Desde lá atrás eu já dei
Essa é a terra prometida, é o lugar que mana leite e mel. Está vendo aí, Josué? Ó, nenhum dos teus inimigos vão te resistir, eu serei contigo como fui com Moisés, e faz aquela promessa linda e maravilhosa. Mas aí diz para ele, agora vai e conquista. É um negócio meio esquisito, não é? Peraí, o senhor me deu ou não? A maioria das coisas que Deus promete e dá a nós é para a gente conquistar. Porque na conquista a gente cresce, a gente amadurece, a gente se prepara. Então Josué teve que entrar para conquistar a terra, mas já era a promessa do Senhor. Isso implica que para experimentar o que Deus promete, nós temos que ir para a batalha. Nós temos que tomar atitudes. Nesse caso aqui, para cruzar as águas do Rio Jordão, para entrar nessa terra prometida que Deus haveria de abrir, e esse caminho, segundo o que nós lemos no versículo 4, se não me engano, é um caminho pelo qual as pessoas nunca passam, é um caminho inédito. A maneira de passar é uma maneira de um lugar que eles não conhecem, que eles não sabem como será. Então Deus fala para esse povo santificar a vida, colocar a vida mais perto dele. Porque tem coisa, irmão, se você não estiver santificando a sua vida, você não vai nem acreditar, muito menos prosseguir para o caminho que Deus tem pedido. O homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais, mas o carnal não, o homem natural não, diz a palavra de Deus. Tem gente que está brigando com Deus a vida inteira, nunca prospera, e eu digo prosperidade, não dinheiro, nunca prospera porque nunca cresce. Hoje de manhã eu ainda disse, a verdadeira prosperidade de Deus para nós é paz, é alegria, é graça, é força, é a presença de Deus, não é verdade? E tem gente que está aí todo cheio de embaraço, porque não, além de não crer, alguns que não creem nas promessas, outros não se levantam para experimentar as promessas. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que reagir, você tem que produzir, você tem que estar ligado, não é? Quando a gente produz fruto, quando está ligado na videira, tem que permanecer ligado, tem que permanecer em Cristo, tem que continuar em Cristo, tem que perseverar em Cristo, não pode deixar Jesus Cristo, tem que ter compromisso com Ele de verdade. Se um irmão da igreja, porque errou com você, te tira da igreja, você nunca foi de Jesus. Quem é de Jesus não sai da igreja por causa de problema, porque não sai da sua família biológica que tem problema, não sai da empresa que trabalha porque tem problema, não sai do time de futebol que tem problema, que tem briga, mas continua lá. Agora vai sair da igreja? Você não conhece Jesus Cristo? Quem conhece Jesus permanece em Jesus. Aleluia! Mas para esse povo, a estratégia para eles de serem santos, eles tinham que ser obedientes a Deus. Não, essa casa aqui, aquela casa ali, aquela outra casa de Deus, não é lugar de magias, não é lugar de mágicas, é lugar de Deus, de operação de Deus, é um lugar onde Deus opera o sobrenatural, mas segundo, na maioria das vezes, as reações de quem está nesse banco e o compromisso que esta pessoa tem com Deus que fez os céus e a terra. E dentro desses 3 versículos, nós vamos encontrar aqui pelo menos três coisas especiais para organizar a nossa vida. Meu irmão, você quer alguma coisa com Deus? Estou bravo ou estou sendo claro? Porque hoje você não pode falar a verdade, não. Você fala a verdade, você está bravo. Se você falar a verdade em muitos lugares, que a palavra é dura. Dura nada, irmão. Verdade é palavra maravilhosa. Ou você quer ouvir mentira? Quem gosta de ouvir mentira aí? Opa, quase. Quem gosta de ouvir verdades? Até essa frase parece que é uma ofensa. Quem gosta de ouvir verdade não é quem gosta de ser mal educado, é quem gosta de coisas verdadeiras, não é? Então, irmão, você quer alguma coisa com Deus? Tem que organizar a sua vida.
Nós trabalhamos muitas vezes com trabalho de libertação, ministério de libertação. Quando você vai num lugar onde tem pessoas possessas, geralmente o lugar é sujo. O quarto está sujo, a casa está bagunçada. Os lugares onde Satanás gosta de estar e Deus não gosta. Agora você vai na casa de uma irmã cheia do Espírito Santo, de uma família cheia do Espírito Santo, tudo limpinho, tudo arrumadinho. Quem tem ouvidos, ouça. Porque tem alegria, então tem a disposição de organizar. Quem tem vida organizada tem uma vida pronta para Deus abençoar. E nós temos que aprender a organizar a nossa vida. A palavra organizar, vem de duas raízes principais, de órgãos do corpo humano e órgão teclado. Organizare no latim, organum no grego, e vai, um punhado de coisa. Vem de ergo, que é trabalhar, mas é um trabalho de alguém organizado. Então, como que o Maciel vai tocar o teclado? Se ele tocar as notas erradas, meu Deus, eu sou daqueles que o cara, quando muda a nota, eu caio junto com a nota errada. Vai lá, vírgula. O cara não pode errar, ele tem que ir firme me levando lá. Então, se as notas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó não for colocado de maneira harmônica, a música não aparece. Aparece um barulho, aparece uma coisa desagradável. Tem que ser de maneira harmoniosa. E os órgãos do corpo humano também tem que estar nos seus devidos lugares para que o corpo humano funcione bem. Sim ou não? Imagina o fígado debaixo do pé. Vai funcionar? Imagina se nós tivéssemos a orelha entre as pernas. Será que ia ouvir? Imagina se órgãos sensíveis fossem expostos. Tudo foi muito bem organizado. Nosso corpo é uma máquina perfeita. Então, ser organizado, escute isso, é colocar a vida de tal maneira que funcione. Diga: ser organizado é colocar a minha vida, aponta para você para não ter ninguém para roubar isso. A minha vida, de maneira organizada, ela vai funcionar bem. Amém ou não? Mas a primeira coisa, o primeiro segredo para que a minha vida funcione bem, para que eu organize a minha vida, a primeira coisa é que Deus deve sempre estar à frente de tudo. Diga: Deus é quem deve liderar a minha vida. Diga: Deus vai na frente, eu vou atrás. Primeiro segredo: quer organizar a sua vida? Põe Deus na frente. Põe Deus na frente, parece até uma agressão, mas a verdade é, Deus vai e você segue os passos de Jesus. O que esse texto disse? Olha, vocês vão deixar a arca ir à frente. E ainda tem que manter uma distância, para vocês verem a distância certa, para vocês saberem o caminho que devem andar. Então, a arca simbolizava o quê? A presença de Deus. E o próprio Deus. Onde estava a arca, Deus estava. Por isso que vão colocar a arca de Deus no templo lá de Dagon, metade peixe, metade homem. Coloca lá a arca. Quando eles vê no outro dia de manhã, vai ver, o Dagon está caído, prostrado diante da arca. Dá glória a Deus não, né? Nem para dar glória não, né? Um Deus ídolo prostrou diante da arca. Vai de novo, ele prostra de novo. Vai no outro dia, cortou tudo nesse Deus, porque Deus vivo é Deus vivo e Deus morto é Deus morto. Então ela simbolizava a presença de Deus. Você quer vitória no ano de 2026? Organize a sua vida. Você quer organizar a sua vida? Deus tem que ir na frente.
E quando eu falo Deus vai à frente, eu estou dizendo, a palavra de Deus deve ser a sua única regra de fé e prática. Não existe Deus sem palavra. Não existe Deus sem a prática da palavra. Existem fanáticos, existem pessoas religiosas e existem pessoas cheias de razões, mas não existem fiéis se a palavra não comandar, dirigir a nossa vida. A palavra tem que dirigir a nossa vida. Versículo 3 que nós lemos diz assim: e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Siga a presença, siga Deus, siga a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. A vontade de Deus no final nos leva para o céu. Eu lembro quando, e o pastor Jean testemunha isso, quando ele teve que descer do altar por uma ocasião, e aí ele falou: mas é injusto que ele está fazendo isso, o outro está fazendo isso, porque o inimigo vem e fala muita coisa, né? Aí ele foi pensando naquilo, de repente o Espírito Santo falou assim: eu quero que você passe por isso. A vontade de Deus é perfeita, meu irmão. Eu lembro de um pastor muito querido, que hoje está na eternidade, mas um pastor muito querido, e ele disse do testemunho dele. Ele fazia parte de uma grande igreja aí em Anápolis, e ele denunciaram ele no conselho, na questão do ministério. Chegaram lá, acusaram ele de prostituição, de adultério, coisa que ele não fez. E aí deram para ele 6 meses de banco pela situação. E ele foi para o banco, sentava no primeiro banco, dizendo: Deus, eu não mereço estar aqui. Deus disse: cale a tua boca, respeite as autoridades, eu vou te abençoar. Eu sei que você não fez. Então tem coisa que Deus quer que a gente passe por isso. Tem coisas que Deus quer, e é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus está olhando para o futuro. A vontade de Deus está olhando para as nossas vidas, para a nossa estrutura. Ele nos conhece muito bem. Nós não nos conhecemos. Como eu disse nesta manhã, a consciência de Pedro, quando Jesus disse: você vai me negar? Ele disse: nunca, por ti eu morro. A consciência dele falou uma coisa, mas Jesus sabe outra. Não, Pedro, você vai me negar? Não, não vou. Tá bom, Pedro, mas quando você me negar, você vai cair em si? Lembra, se converta e depois ajuda os seus irmãos. Deus precisava que Pedro passasse por aquilo, pelo futuro que ele tinha. Deus conhece a nossa vida. Por isso, se você é de Deus, não brigue com nada que está acontecendo. Louve o nome do seu Deus, exalte o teu Deus, converse com Ele, seja mais cheio da presença dEle. Ele sabe o que está permitindo. Se você é de Deus, Satanás não tem nada a ver com o que está acontecendo na sua vida. Se você é de Deus, é Deus que está no controle de tudo. Jó, quando foi provado, não brigou com Satanás, e Satanás é que estava derramando toda aquela coisa, mas Jó começou a olhar para Deus e falou somente com Deus e tratou somente com Deus, porque Jó sabia do seu caráter, da sua índole, e que ele tinha que tratar com aquele que é o dono da vida dele. Abaragaçai, coloca Deus na frente, tudo está resolvido. Coloca Deus na frente. Se tiver tempestade, está resolvido. O Salmo 29 diz que Ele preside os dilúvios. É Ele o Senhor dos trovões e das trovoadas. É Ele o Senhor dos raios. É Ele o Senhor das tempestades, dos furacões, dos tufões. Ele é o Rei da eternidade, o Senhor dos exércitos. Põe Ele na frente e está tudo resolvido. Não precisa brigar, não precisa falar, não precisa fofocar, não precisa levantar contra isso ou aquilo. Basta continuar orando, jejuando, consagrando. Deus é o Senhor que vai garantir a vitória. Araívadácia. Então Deus deve estar sempre à frente. Se até hoje você escolheu o que bem quis para a sua vida, agora é hora de deixar isso.
Escute, a arca não foi atrás, a arca foi na frente. Deus não vai atrás de ninguém, Ele vai na frente. Você quer me seguir? Disse Jesus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Primeira coisa, por que primeira coisa é negar a si mesmo? Porque se você não se negar, você não vai seguir Ele. Ele é que tem razão, é Ele que sabe tudo, é Ele que pode tudo, é Ele que pode, num abrir e fechar de olhos, mudar toda a história. Rabatai, Shaddai, segue Ele, vá atrás dEle. Que jeito, pastor? Conheça a palavra, estude a palavra, viva a palavra. Esta é a maneira, volto a dizer. Dessa vez, a partir de agora, preste atenção por favor, a partir de agora, deixa Deus escolher, deixa Deus apontar. Pastor, mas tem hora que Deus demora demais. Todo erro seu demora de 2 a 5 anos para ser corrigido. Você não pode esperar 1 mês, 2 meses, ainda que seja 1 ano. É melhor esperar 1 ano para fazer o que é certo e nunca mais ter prejuízos, do que precipitar e gastar 5 anos para curar um prejuízo e recomeçar. Você pode recomeçar hoje. Pastor, não conhece a minha vida e nem quero conhecer, mas Deus conhece e nele tudo se resolve. Aleluia! Quem está entendendo a palavra? Primeiro, Deus deve estar na frente, Ele não vai atrás, é na frente. Ou Ele é rei, ou Ele não tem você. Ou Ele é Senhor, ou Ele não tem você. Ou Ele escolhe, ou você é responsável por suas escolhas. Não era ir ali na esquina, abrir uma empresa, sem orar, sem buscar a Deus, sem direção, pedir para o pastor ou para o irmão, a irmã, ir lá orar e dizer que eu decreto que vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção? Não. Vai ser uma bênção se aquilo ali for direção de Deus. Porque se não for, aí é a misericórdia de Deus se vai operar ou não. Nós devemos seguir a direção. Quando eu vim para Anápolis, nós tínhamos 5 lugares como propostas para irmos. E aí, poderíamos escolher esse ou aquele lugar, e eu falei na minha casa, nós não vamos escolher lugar nenhum, nem por proposta, ou o que vai acontecer, nós vamos ouvir primeiro a voz de Deus, e eu não saio aqui de casa, enquanto não ouvir Deus falar. E que casa é essa? Uma casa que tinha um tamanho legal, que o aluguel era alto, mas que agora eu não tinha dinheiro, nem para pagar o aluguel, mas eu falei, não saio daqui enquanto Deus não falar. E enquanto eu permaneci naquela casa, Deus enviou os aluguéis para nós todos os meses, sem pedir para ninguém. Está aqui a minha sogra que morou conosco e que sabe dessa verdade. Teve um dia lá que a minha sogra estava enjoada de comer costela. A costela era R$1 só, o quilo. Que tempo bom, R$1. Hoje a costela parece que é picanha, né? Misericórdia. Mas naquele tempo era a coisa mais barata que comprava. Aí a gente só comprava costela, porque o dinheiro já tinha ido embora praticamente, né? E aí ela falou, que saudade de comer um bifinho, no pensamento dela. Quando foi na hora do almoço, o irmão Fernando da Igreja Batista, bateu lá na campainha, e disse, eu trouxe isso aqui para o irmão Zaca, com vergonha, vermelho, Zaca era o meu apelido, né? E aí, com vergonha, vermelhinho, entregou um embrulho para minha sogra. Quando ela abriu, tinha 1 quilo de bife lá, para a glória de Jesus Cristo. Porque Deus cuida. Você não tem que precipitar, você tem que ter posicionamento. Eu sou de Deus, se Deus não falar, eu não vou para lugar nenhum. Arabaçaia. Mas aí Deus falou comigo, estava sendo pastor interino lá em Itumbiara, e Deus falou lá no bairro Saúde, e Deus falou claramente, o seu lugar é Anápolis. Viemos para Anápolis, e a única coisa que nós tínhamos de recurso era um cheque da Caixa Econômica do nosso querido irmão Osvair Rodovalho, de 50
R$ 50 e nada mais. Chegamos em Anápolis por uma direção, chegamos em Anápolis pela voz do Espírito Santo. Deus trabalhou conosco a estada aqui, aleluia. O homem não garantiu o que prometeu, mas Deus usou uma profeta, aleluia, nos dias que estava acontecendo aquela decepção, quando nós entramos pela primeira vez na casa daquela pessoa, porque nós estávamos vendendo shampoo da Biostratos, que não tinha aqui, mas nós conhecíamos as pessoas lá de Divinópolis, etc., e isso é outra história. E nós chegamos naquela casa, Deus tomou a profeta e diz assim: o homem não garantiu para você, mas fui eu que trouxe vocês, e eu garanto que eu vou cuidar. Xarabataia. Coloque Deus na frente, e você, ainda que o homem não faça o que falou que iria fazer, Deus fará o que falou que iria fazer. Deus é quem cuida, Deus é fiel. Não, o real não cuida do ser humano que é servo de Deus. Nem o euro, nem o dólar, nem o iene, nem a libra, nem o ouro, nem a prata. Quem cuida daquele que é servo de Deus é o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e a terra. Será que tem alguém que crê assim e pode dar glórias a Deus? Então põe Deus na frente. Deus vai na frente, quebrando barreiras, destruindo obstáculos. Ele é fiel. Segundo segredo: se eu quero organizar a minha vida, primeiro Deus na frente, conforme a palavra. Segundo, organize-se para seguir Ele. Quer seguir Deus? Quer seguir? Parece que já desistiu. Alguém quer seguir Deus ainda? Então organize sua vida, senão você não vai conseguir. Tem muita coisa que embaraça as pessoas. Tem muitos embaraços no caminho. Versículo 4 diz assim, ó: haja contudo entre vós e ela, a arca, ou a presença, ou a direção, ou o Deus que está na frente, conforme a palavra, a contextualização, uma distância de 2.000 côvados. O côvado era de 45 centímetros a 55, e vamos jogar aqui então que tinha no mínimo 900 metros ou 1.000 metros que deveria ter de distância. E não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. O que Deus está falando aqui? Se organize da maneira certa para poder seguir. Amém? Como é que está a sua vida? Parece que eu ouvi alguém falando: pastor, se eu contar para o carroceiro, o cavalo chora. Tanto que está difícil. Você tem Deus? Se eu contar para você que esse Deus tem poder para curar tudo. Mas Ele não vai curar o bagunçado. Ele não vai encher aquela casa da presença dEle se você não aprender a limpar a casa. Ele não vai mudar a sua vida se o seu quarto é uma bagunça. Eu falo isso pela inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo falou para mim: quer conhecer uma pessoa desorganizada? Veja se o quarto é organizado ou não. Se o quarto não for organizado, a pessoa é desorganizada aqui dentro. Então organiza. Vai lá naquela gaveta que está cheia de papel, que você não sabe que papel está ali mais. Faz uma limpeza. Está gostando? Amém. Pega as contas de água, de energia, não sei o que. Vai lá na empresa, pega a quitação anual e joga o resto fora. Pare de juntar lixo. Pastor, todo mês eu atraso a minha conta de energia porque eu só tenho dinheiro dia 20. Vai lá e muda o vencimento para o dia 25. Pare de pagar juros. Organize a vida. Amém. A ordem era para ser seguida. Organize para seguir. Ela tinha os seus motivos. A ordem dada tinha os seus motivos. Não se aproxime da arca mais do que o devido. A arca é extremamente santa,
e o respeito a ela deve ser à altura. Por isso que o povo tem que se santificar. Quer seguir a Deus sem santificar a vida? Quando? Não tem como. Quer seguir a Deus sem oração, jejum e leitura da palavra? Não como regra, mas como alguém que quer comer um pão e matar a sua fome? Aí sim. Para garantir, meus irmãos, que esse povo iria alcançar a promessa, ele tinha que se organizar. Meu irmão, Deus, escute isso sobre aproximação. Deus é glorioso, todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra. A Bíblia diz: calem-se toda a terra diante dele. A Bíblia diz que ele é o único que tem poder de mandar para o céu ou para o inferno tanto o corpo quanto a alma. Tenha temor diante daquele que fala. Quando ele fala, a terra treme. Quando ele fala, o inanimado ouve, o animado ouve, o não existente também ouve, porque ele chama a existência o que não existe. Quando ele fala, a terra se curva para ele. Então respeita a presença dele, respeita ele. Para de tratar Deus como se fosse um menininho, um papaizinho bobo. Não, ele é o Deus que tudo sabe, todo poderoso. Se aproxime dele com reverência, se aproxime dele com respeito profundo à pessoa deste Deus glorioso. Aleluia. Você e eu, então, contextualizando, devemos organizar nossas vidas para experimentar um caminho de vitória em 2026. Esse caminho que Deus está falando para eles organizarem, para entrar na terra que manda leite e mel, já estava garantido. Deus já garantiu vitória em Cristo Jesus para a sua igreja. E a vitória que eu estou falando aqui não é a vitória sobre os inimigos humanos, não é a vitória de um dinheiro fulano de tal, é a vitória de vencer os desafios na vida, de vencer a enfermidade, de vencer o mal, os levantes das trevas, de conseguir alcançar lugares mais altos, mas principalmente a vitória de cruzar os portais eternos da nova e linda Jerusalém de Deus. Deus não se agrada da desorganização. Deus não se agrada da falta de planejamento. Nós estamos fazendo um projeto, Deus se agrada. Você já está elaborando aí como vai ser a sua vida em 2026? Qualquer coisa vai abater você, qualquer coisa vai impedir você de continuar andando com Deus, você vai entristecer de novo, você vai parar de frequentar a igreja de novo, você vai entrar nas fofocas de novo, você vai esmorecer de novo, ou você vai levantar a sua fé e nunca mais vai olhar para trás, e nunca mais vai olhar para a direita ou à esquerda, mas vai prosseguir seguindo as pisadas de Jesus Cristo. Quem se manterá pela graça de pé no Senhor, por decisão profunda, dê glórias ao nome daquele que garante vitória. Então, diga, então, a minha vida tem que funcionar. E se ela não está funcionando bem, tem um culpado. Faz assim, assim e assim. Não é o pastor, não é a irmã que ora, que falhou, que errou, não é o ministério, não é a empresa que está quebrando, não é o governo que, pelo amor de Deus, não, porque quem cuida da igreja é o Deus da igreja. Então o problema está então o que eu tenho que fazer? Organizar essa vida aqui. Pergunta: o que é que você tem priorizado ultimamente? Porque o que você prioriza são suas escolhas. Ai, pastor, falar nisso, Deus falou que um dia, aqui num culto, que tinha uma irmã que ela estava envolvida com série, estava assim, lembra disso? A irmã já apareceu, já foi tratada, já está levantada, graças a Deus. Então, por exemplo, se a prioridade é uma série, pede para a série te abençoar.
Pede para a série abrir a porta para você. Pede para a série batizar você com o Espírito Santo. Pede para a série tirar da sua mente as confusões. Pede para a série abrir uma porta de emprego para você nova. Será que vai acontecer o quê? Agora o que você gasta com a série, começa a gastar tempo com Deus, com a palavra de Deus, com aquilo que Deus tem falado. Pede para Deus abrir uma porta para você ver o que vai acontecer. Peça para Deus te curar, peça para Deus te libertar, peça para Deus te abençoar, peça para Deus dar aquele casamento, peça para Deus abrir aquela porta. Eu te garanto, que Ele vai fazer milagres. Por isso, qual é a sua prioridade? Está gostando da palavra? Ou está difícil? Olha, santifica, porque Deus fará maravilhas. Essa é a proposta. Então, o que é que eu tenho que organizar principalmente na minha vida? Primeira coisa, vida espiritual, ué. Porque tudo vem dele. O que nós dissemos hoje na escola bíblica? Essas pessoas falam, você quer falar que tudo é espiritual? Para você tudo é espiritual? Para você tudo é espiritual? Para você, irmão, sabia que você veio de Deus e eu também? E que Deus é espírito? Que Ele está no trono? Que nada acontece sem a permissão dEle ou a vontade dEle? Você sabia que Ele é o comandante eterno, que Ele te conheceu antes que você se formasse no ventre da sua mãe, antes que papai e mamãe nossos, papais, se deitassem juntos e tivessem um relacionamento sexual, para nós aparecermos no ventre da mamãe? Deus já nos conheceu, Deus já sabe quem somos. Tudo primeiro é a partir de Deus. Você pode ser ateu, você pode ser à toa, você pode ser uma pessoa sem religião, um incrédulo, pode ser o que for, mas a verdade é, tudo vem de Deus e tudo voltará para Deus. Então tudo primeiro tem que ser espiritual. Aleluia. Está alegre ou está triste com essa palavra? Aleluia. Por isso ele diz, santifica, que amanhã o Senhor vai fazer maravilhas. Se alguém quiser alguma coisa com Deus, a santificação é o primeiro e principal caminho. Sem santificação ninguém verá a Deus. Essa é a vontade de Deus, a vossa? O povo de Deus é? Tudo é a partir da santificação. É se purificar de tudo, se limpar. Que jeito, pastor? Não achei o detergente, não achei o sabão, não achei. Deus com seu sangue nos purifica de toda impureza. 2 Coríntios 10:3, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Nós estamos nessa vida, irmã Cíntia, mas nós não vivemos carnalmente. Nós não vivemos olhando para as decisões dessa carne. Nós andamos no Espírito, vivemos no Espírito, se somos de Deus. E ele usou essa palavra aqui, não militamos segundo a carne. O grego aqui é strateomai, que quer dizer fazer guerra, lutar militarmente. Então a metáfora está dizendo de uma batalha. Nós não vivemos a batalha da nossa vida segundo a vontade da carne. Nós vivemos a batalha da nossa vida segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. Nós somos espirituais. Ser espiritual ou ser santo não é ser melhor do que ninguém, maior do que alguém, nada disso. Ser santo e ser espiritual é ser alguém que é dirigido por Deus e pela palavra de Deus. Amém? Então, a nossa vida espiritual, Hebreus 12:1 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Quer seguir Jesus? Tem que deixar pecado e tem que deixar embaraço.
Pecado, você já sabe o que é tudo que está fora da vontade de Deus, é tudo que ofende Deus, é tudo que mancha a santidade de Deus. Embaraço é aquilo que talvez não seja pecado, não seja mancha, não seja problema, mas te impede de continuar com ele. Aleluia. Pensamentos podem ser embaraços, pensamentos não condenam ninguém, mas embaraços faz com que as pessoas percam a Jesus Cristo. Por isso, foge do fofoqueiro, foge da fofoqueira, foge da pessoa de língua maldosa. Essas pessoas trazem para as mentes coisas impuras. Nós temos que nos guardar lavados, guardar-nos limpos, guardar-nos puros, para poder seguir Jesus Cristo, olhando para Ele, correndo a carreira que está proposta, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, primeira coisa que eu tenho que organizar, minha vida espiritual. Como é que está a sua vida de jejum? Nós já ministramos aqui, preste atenção, nós já ministramos aqui, foi provado cientificamente que jejum faz bem para a saúde. Leia a palavra, foi provado cientificamente, quem lê de 4 a mais vezes por semana, é uma pessoa mais liberta, mais santa, mais pura, segundo a ciência. Leia a palavra, frequente a casa de Deus. Você está sendo edificado por essa palavra? Se você tivesse faltado, não estaria ouvindo uma palavra que é para mudar a sua história. Faça parte da casa de Deus, seja crente de verdade, seja alguém que se envolva com Deus, levanta a sua vida espiritual. Organizar mais em quê, pastor? A primeira coisa principal é espiritual, porque sem a vida espiritual não funciona. Mas uma da segunda coisa que eu tenho que organizar, e isso é terrível, porque destrói vidas, é a vida financeira. Nós já tiramos as ofertas, pode ficar tranquilo que nós não tiramos mais do que essa oferta, tá bom? Agora escuta, a palavra de Deus diz em 1 Timóteo 6, 8 a 11: tendo porém sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Tem gente que tem um carro e não está contente, e tem uma pessoa que nem a bicicleta tem e está feliz, está em paz. Tem gente que tem um carro, mas quer ter um melhor que o outro. Não é errado você querer crescer, errado é querer ter um melhor que o outro. Você não precisa querer isso, porque o outro é o outro, é do outro, e você deve se alegrar com o que o outro tem. Está entendendo ou não? Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é de alguns. O amor ao dinheiro, não o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas aí Paulo fala para Timóteo: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Isso aqui traz vitória. Então, tem gente que porque não conseguiu comer carne de frango e carne de vaca, briga com Deus. Tem gente que está comendo arroz com farinha e está dando glória a Deus e está em paz. Qual que é a diferença? O coração, o que você deseja, o que você cobiça, o que você quer além do que deve ser. Em nome de Jesus Cristo, se organiza financeiramente. Você tem dívidas? Se você as tem, a primeira coisa que você tem que querer nesse ano é pagar todas. Fuja das dívidas. Não crie dívida. Não, pastor, eu estou precisando de uma bicicleta, e aí eles estão divididos em 24 vezes, sem juros, porque o juro já está embutido, né? Então, pastor, leves e eternas prestações. Aí compra a bicicleta. Eu falei, não, é pouca coisa, eu estou precisando de comprar uma panela. Aí, pastor, estão fazendo em 12 vezes. Aí tem gente que não sabe o tanto que deve em carnê. Você crê em Deus? Você não tem dinheiro? Ore, Deus faz milagres.
Nossa, eu tenho tantos milagres que Deus fez. A ordem em casa é ninguém compra nada, não faz dívida com ninguém. Na época das 21 vacas magras, se nós precisamos, vamos orar e Deus dá. Vamos orar e Deus traz. Aleluia! E Deus manteve sempre as nossas vidas cuidando de nós. Por isso hoje, numa nova realidade, eu digo: quem cuida de nós não é salário, quem cuida de nós não é isso, não é aquilo. Quem cuida de nós é o mesmo Deus de todos os tempos. Sabe lidar com cartão de crédito? Pastor, eu só vou passando. Então quebra ele e joga fora. Ah, pastor, eu renegocio a dívida. Você está refém de um agiota, o pior agiota de todos, que é o cartão de crédito, e ainda é credenciado pelo governo. O maior juro que você pode imaginar é o do cartão de crédito. Então, se você não sabe lidar com ele, quebra e joga fora. Cuidado com aquela ligação. Você foi escolhido pela rede de bancos. Você tem um limite de 5 mil reais. E você não precisa nem pagar anuidade, porque a gente vai receber isso com juro mesmo. Ah, pastor, eu tenho agora um cartão que tem 5 mil. Não, o cartão não, o banco tem 5 mil. E você não tem 5 mil. Você tem uma possibilidade de uma dívida terrível diante de você, que já está assinada pelo banco. Mas você não vai fazer isso. Você vai pagar a sua dívida primeiro. Você vai sair do embaraço financeiro primeiro. Escuta em nome de Jesus, porque isso tem desviado pessoas de Deus e eles têm perdido a própria fé. Sai da dívida. Paga tudo. Pastor, eu estou devendo, não sei como pagar. Quanto vale seu carro? Aí sim, você pode vender o carro, pagar a dívida e comprar um carro com preço menor, ou financiar um carro e pagar só o carro, dentro das suas possibilidades. Mas paga a dívida, porque dívida come carro, dívida come casa, dívida come esperança, dívida come família, dívida separa casal, dívida é a desgraça de muitos. Olha o silêncio. Quer organizar a sua vida? Levanta a vida espiritual e foge das dívidas. Só compra aquilo que você pode, debaixo de contas. Aí, pastor, eu estou comprando um carro, eu ganho 1.200 por mês, e a prestação do carro vai ser 300 reais, e está resolvido, porque com o restante dá para a gente viver direitinho. Mas você fez a conta da gasolina? Você fez a conta do IPVA? Você fez a conta que o pneu fura de vez em quando? Que daqui um pouco tem que trocar os 4 pneus? Você tem que fazer a conta certa. Ai, pastor, você não vai deixar eu crescer? Não, você vai crescer, mas vai crescer com pés no chão, crendo em Deus, que vai melhorar o seu salário, que vai melhorar as suas possibilidades, e você vai diante dele, no nível que ele, Deus, vai te dando, e você vai com humildade, e Deus vai continuar abrindo portas, e Deus vai continuar cuidando de você. Fuja das dívidas, organize a sua vida financeira. Escute isso. Então, contas para pagar depois, não faça mais. Dinheiro emprestado, nem pensar. Saia do embaraço, crendo em Deus, fazendo o que você pode fazer. Fuja daquela renegociação do banco. Eles ligam para você e dizem: não, nós temos aqui, você vai pagar em 60 vezes uma prestação de tanto, e daí um pouco você não consegue, a prestação é alta, mas você faz porque é a única possibilidade, e depois está mais endividado do que antes. Só faça o que você pode fazer. Não é errado ser honesto, o errado é ser desonesto. Amém ou não? Quem quer organizar a vida aí? Então organize sua vida financeira. Você não quer ficar rico, você quer ficar abençoado, em paz e tranquilo. Então trabalha dentro das suas possibilidades, e a partir daí sonhe alto e vai no trilho de Deus, seguindo Jesus, seguindo Jesus, seguindo Jesus. Por último, outra coisa que prejudica e que nós temos que organizar: primeiro, vida espiritual; segundo, vida financeira. Deu para pegar aí, né? Terceiro e último, sentimental. Meu Deus.
Ó o silêncio. Cure o seu coração. Irmãos, não adiantou Jesus ser pastor de Judas. Quem era o pastor de Judas? Jesus. Não ouvi. Jesus era bom para ser pastor? Jesus tinha milagre assim, instantâneo na vida dele? Ele era tomado pelo Espírito Santo? Jesus era perfeito em tudo? Tem algum pastor que pode comparar com o pastor Jesus? E por que Judas não foi o melhor discípulo? Judas só foi sujando, andando com Jesus, andando com dinheiro, tendo possibilidade, ouvindo as mensagens, os ensinamentos mais profundos que alguém possa ouvir, mas foi sujando o coração. E aí chegou ao ponto de Jesus olhar para ele e disse: Satanás vai encher seu coração, é agora. Judas, Satanás encheu seu coração. Deixa o Espírito Santo encher seu coração. A vida nossa é uma vida de amar e perdoar, 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 e depois muda: perdoar e amar, perdoar e amar, perdoar e amar, perdoar e amar, porque essa é a nossa vida para o coração continuar limpo. Quem que é a pessoa que você mais ama depois de Jesus? Sua mãe, seu pai, seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha? Essa pessoa erra com você. Só que porque você ama, você não guarda. Assim, a pessoa que está lúcida, né? Porque tem umas mães magoadas com filho, e filhos magoados com mãe. Mas se você está lúcido, você continua ajudando, você continua orientando, você continua levantando a mão, estendendo os braços. As pessoas erram. Por isso que a vida é amar em primeiro lugar e já ir perdoando sempre, perdoando sempre. Amar e perdoar, amar e perdoar, amar e perdoar, amar e perdoar. Pastor, eu não gosto disso. Então você vai viver com o coração sujo e não tem outra saída. Mas o mandamento é: perdoai-vos uns aos outros assim como eu vos perdoei. Cuida do seu coração. Você não é escravo de paixões. Você não é escravo de amarguras. Você não é escravo de prostituições. Cuida do seu coração. Você é morada do Espírito Santo. O seu corpo é templo de morada do Espírito Santo. Esse ano tem que ser diferente. Olha o que diz 1 Coríntios 6, 16 a 18. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque diz: serão dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito com ele. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. E esse corpo aí tem dono, ele é do Espírito Santo. Cuidado com o sentimento, cuidado com as paixões, cuidado com a pessoa que você acha bonito, a outra que você acha bonita. Foge dos laços, fuja da fornicação, fuja do adultério, fuja da prostituição. Não mancha o seu corpo, cura o seu coração, se encha do Espírito Santo. Aguarde as direções de Deus, Ele vai te abençoar. Cuidado com os conselhos de Balaão, que nós falamos na mensagem de quinta. O Balaão que foi chamado para amaldiçoar, ele conseguiu amaldiçoar o povo de Deus? Não. E o Balaque insistiu e fez sacrifício em tantos altares, 21 altares, e uma novilha e um carneiro, e nada. Porque quem Deus abençoou, ninguém amaldiçoa. Mas aí veio o conselho de Balaão: põe as estrangeiras no meio deles, para que eles entrem para a prostituição e a idolatria. E aí as estrangeiras entraram para o meio do povo de Deus, e eles caíram em pecado. Perdeu a bênção. Morreram 24 mil pessoas só naquela ocasião. Cuida do seu coração.
Cuida do seu sentimento. É ali que o diabo muitas vezes age para tirar você do caminho do Senhor, da organização que você tem que ter. Organiza seu sentimento. Quem é amável, ama. Quem não é para ser amado, não ama. Quem é para ser o seu esposo, seja a esposa dele e pronto, e acabou, e de mais ninguém. É para ser a sua esposa, seja o esposo dela e de mais ninguém. Não alimente esperanças que não são para você. Não alimente possibilidades que não são para você. Lava a sua alma, lava o seu coração, lava a sua mente, lava os seus sentimentos, organize a vida sentimental. Não aceite ninguém te convencer que você tem que vingar de alguém, que você tem que levantar contra alguém, que alguém te atingiu, que alguém falou mal de você. Não aceita! Você vai caminhar com esse Jesus. Ele vai abrir portas maravilhosas. E diante disso, organizando sua vida, então que tudo em sua vida seja santificado. Diga: que tudo em minha vida seja santificado. Diga com fé. Ou seja, tudo seja consagrado a Deus. Sua vida, sua casa, o caminhão, a carreta, o carro, a caminhonete, a bicicleta, a motocicleta, o pedalinho, seja o que for, o seu sapato, a sua sandália, a sua calça, a sua camisa, o seu vestido, o seu terno, a sua gravata, as coisas que você tem, a casa que você mora, consagra tudo a Ele. Rabassadaya. Tudo, eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Consagra a sua profissão, consagra a sua empresa, consagra os seus negócios, consagra a comissão, consagra o salário alto, consagra o salário baixo. Louva a Deus quando vem um salário alto, louva a Deus quando não vem comissão. Consagra tudo a Ele. Levanta 5 pães e 2 peixinhos e consagra a Ele. Xarabassandaia. Consagra tudo ao Senhor. E sabe o que vai acontecer? Satanás, que está endemoniado, levantado contra a igreja, vai querer levantar contra você. E quando ele chegar diante de você, o céu vai dizer: aí não, este é consagrado. Por isso 1 de João 5,18: os nascidos de Deus não vivem pecando, e o que de Deus é gerado, o maligno não lhe toca. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. O teu Deus é quem te guarda, o teu Deus é o Senhor da sua história. Não aceite mais fracasso. É hora de nos levantar organizados para viver o ano de 2026, cruzar as águas do Jordão, alcançar as promessas de Deus. Fique sobre os pés. Entenda que suas batalhas são para te preparar para o cumprimento das promessas. Seja aprovado. Se tudo é consagrado a Deus, tudo é de Deus, tudo está nas mãos de Deus, tudo será a partir de Deus e não do diabo, jamais. Mas é necessário tomar a decisão, é necessário arrepender de palavras mal faladas, é necessário ter caráter para assumir que as coisas podem mudar a partir das minhas mudanças. Não é a partir de Deus, porque já está definido. Esse povo já tinha terra, e a terra já manava leite e mel, mas havia um Jordão na frente, e para que esse Jordão se abrisse, era necessário santificar. Para santificar era necessário se organizar. A partir de hoje, comece. Já viu quando você chega numa sala que está bagunçada? Eu fui administrador de empresa e tal, trabalhei no banco na área financeira e muitas áreas. Olhe para frente. Quando você chega num lugar assim para você fazer alguma fiscalização ou coisa semelhante, e está bagunçado, você não sabe para onde começar. Então você vai sempre, como é? Aí você vai adquirindo experiência. Você já chega num lugar aqui e já pega qualquer coisa, dá o pontapé inicial.
Daqui um pouco você vai chegando onde precisa chegar. Comece hoje. Sai da inércia. Sai desse lugar onde só reclama, só fala por que na minha vida não dá certo. Para com isso. Escute, preste bastante atenção. Deus não faz acepção de pessoas. Eu quero voltar a dizer, não estou falando de dinheiro, estou falando de viver bem. Dinheiro, Deus decide se faz isso ou se não faz. Ele é o Senhor da prata e do ouro. Ele sabe o que faz, e que seja feito somente a vontade dele. Amém ou não? Agora, tome uma atitude. Chegue na sua casa hoje, pega um caderno, pega o seu computador, pega o seu celular, o bloco de anotações, faz alguma coisa e anota. A partir de hoje, escreve lá, a partir de hoje eu organizo a minha vida. Minha vida espiritual vai ser assim, sim, sim. Meus dias de jejum serão estes, no mínimo estes. Vou fazer a leitura bíblica. Vou ler a Bíblia mais uma vez esse ano, ou a primeira vez. Vou participar das campanhas, não porque são campanhas misteriosas, não, porque eu farei propósitos diante de Deus. Não vou faltar uma santa ceia, estando em comunhão verdadeira com Deus. Vou confessar os pecados todos que eu tenho que confessar, e vou me lavar no sangue do Cordeiro de Deus. É hora de cruzar as águas do Jordão a pés enxutos. E entenda, quem carregou a arca? Os sacerdotes. Quem que tinha que ser seguido? A arca e os sacerdotes. Fala de hierarquia, fala de lideranças. Se você pode confiar numa liderança, sirva a Deus naquele lugar. Se essa casa é uma casa próxima da Bíblia, que prega a palavra de Deus, seja que denominação for, sirva a Deus na casa, e sirva de verdade, obedecendo a Deus e as lideranças bíblicas. Eu tenho autoridade de Deus para ministrar que portas vão se abrir nessa noite. Dependendo do que você fará, a porta já estará aberta. É hora de crer em Deus, e crendo se organizar para Deus, se levantar para Deus. Que um dos propósitos de quem não é batizado no Espírito Santo esse ano seja ser batizado com o Espírito Santo, com fogo, com glória, com poder, com unção dobrada do Espírito. Seu propósito seja não emprestar seus ouvidos para nada que seja mancha, que seja ruim. Não abrir a sua boca a não ser para palavras de edificação, que faz bem aos que ouvem a palavra. Adamassai. Santifica as suas vestes e vista-se para a glória de Deus, tanto homem quanto mulheres. Santifica o seu trabalho, santifica a sua empresa. Levanta-te para Deus, organiza a tua vida hoje, agora, a partir desse exato momento. Feche os seus olhos. Pense agora comigo, reflita. O que na sua vida, porque eu estou pensando na minha, o que é que na sua vida precisa ser organizado? O que está bagunçado? Você tem chamada ministerial, mas vive chegando atrasado na igreja. Você acha que isso vai funcionar? Você tem chamada ministerial, mas nunca ora. Será que isso vai funcionar? Até onde vai isso? Tem que ter uma vida. Deus tem que olhar e dizer: está pronto, é agora. Cantar a vassadai. O que? Feche os seus olhos e reflita. O que é que está bagunçado? Tem dívida? Está vivendo um estilo de vida que não é seu por enquanto? Desce o nível, se humilha. É hora de recomeçar. Recomeçar com humildade, mas com verdade, com vida no altar. É hora de se achegar a Deus.
É hora de se encher de Deus. É hora de se encher do Espírito Santo. É hora de olhar para Deus e dizer: perdi muito tempo, mas a partir de hoje é eu e Deus e mais ninguém.